Olá! A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Que possamos provar da verdadeira paz e alegria que só a presença do Espírito de Deus pode nos dar. Sou grata a Deus pela oportunidade de poder estar aqui e falar do amor mais extraordinário que existe, o amor de Jesus. Eu sou Dani Siqueira e esse é o 111º programa Notícias do Reino. Glória a Deus! Na presença do autor da Bíblia, vamos mergulhar em sua palavra em mais este estudo bíblico. As vestes que nos revestem de poder, a armadura de Deus. Todos os nossos programas estão no YouTube, DS Produções Web. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe esta mensagem. Juntos, formamos um escudo contra o mal. Nos ajude a levar a mensagem do Reino de Deus adiante e a plantar a semente do céu no coração de alguém. E agora vamos com a leitura bíblica com a nossa querida Thalita Cristine. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Na Bíblia, falar de vestes pode ter diversos contextos e até revelações profundas, desde as primeiras vestes, que foram as roupas de pele feitas por Deus em Gênesis para vestir a nudez de Adão e Eva, simbolizando a providência de Deus para cobrir o pecado do homem, que aconteceria 4.000 anos depois, através do sacrifício de Jesus Cristo. Assim como o revestir-se de Cristo, que o apóstolo Paulo nos ensina que ocorre quando somos batizados em Cristo, que é determinante para nos dizer que o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado. E quando somos de Cristo, abandonamos a velha natureza e refletimos a imagem de Deus. Assim sendo, vai muito além de vestes físicas, mas de uma nova identidade e uma nova maneira de viver, baseada nos critérios do reino de Deus, que através de Cristo nos confere uma armadura espiritual de proteção. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, estamos falando da necessidade de proteção de todo cristão. E o apóstolo Paulo, em Efésios 6, do 10 ao 18, faz um paralelo entre as vestes de um soldado romano e as virtudes espirituais que precisamos nos vestir, a fim de sermos revestidos do poder de Deus, do Deus eterno e todo-poderoso. Necessitamos nos cobrir da proteção de Deus o tempo todo, pois muitas são as ciladas, armadilhas, emboscadas e todo tipo de maquinações diabólicas articuladas pelo diabo contra as nossas vidas. Coisas que não conseguimos nem imaginar. Ele usa situações e outros seres humanos contra nós, porque o diabo não tem corpo físico. O plano é fazer o cristão sair do caminho de Deus. Com isso, ele nos atinge e nos derruba. Lembrando que o diabo nunca se apresentará com chifres e tridente, mas nas sutilezas da mentira, da inveja, do ódio, da falsidade e de toda a corrupção em que ele conseguir ludibriar os seres humanos desavisados. E pasmem, muitos são conhecedores da palavra de Deus, mas mesmo assim caem no erro. Porém, se estivermos fortalecidos espiritualmente em Deus e em Jesus Cristo, com atitudes práticas de quem verdadeiramente vive a palavra de Deus, tanto venceremos o dia mau, quanto teremos discernimento
contra toda arma forjada nas trevas contra nós. Dessa forma, para estarmos confiantes da eficácia da proteção do Senhor, temos que ter vestes apropriadas nessa batalha. Vestes que identificam e que protegem os verdadeiros soldados de Cristo. Ora, um soldado veste uma armadura para se proteger em uma guerra. No nosso caso, usamos a armadura de Deus, que vamos nos aprofundar neste estudo. E para isso partimos de um princípio indispensável, o princípio da obediência. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O princípio da obediência é a base da nossa fé e relacionamento com Deus. Desde o princípio é assim. Mesmo orando, lendo a Bíblia e participando ativamente de uma igreja, se não estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus que está em Sua palavra, ficaremos vulneráveis às ciladas do diabo, que foi citada em Efésios 6:11. Uma vez que as inclinações da nossa natureza carnal, que são as concupiscências da carne, a que o apóstolo Paulo se refere em Gálatas 5, nos enfraquecerá em nossa jornada. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne, uma vez ativados, deformam as vestes do cristão. Por isso, precisamos muitas vezes abrir mão da nossa vontade quando esta entra em conflito com a vontade do Espírito Santo de Deus. Devemos andar vigilantes aos princípios da palavra de Deus. Adão e Eva se encontravam diariamente com Deus e mesmo assim foram enganados pela serpente e traíram Deus. Judas Iscariotes era um dos 12 e mesmo assim a Bíblia diz que o diabo colocou no coração de Judas a ideia de trair Jesus. E Judas, quando aceitou essa ideia maligna, então é dito que Satanás entrou nele. Satanás sugere o mal, mas ele só pode entrar na vida de alguém se a porta foi aberta para ele. Também sabemos que existem muitos falsos crentes que vestem roupas de crente, que têm linguagem de crente, vão para as congregações, mas são lobo em pele de cordeiro. Expressão essa que tem origem em um alerta de Jesus descrito no Sermão da Montanha. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Essa é uma das piores condições de um ser humano, pois ele aparenta ser o que não é. Está com o seu próximo, fingindo ser amigo, mas é falso e invejoso. Ao mesmo tempo, é mentiroso e traiçoeiro. E só tem uma intenção: tirar proveito próprio. Ou seja, um dissimulado e traidor como o diabo. Importa estarmos determinados a andar no Espírito, através de uma vida de obediência a Deus, que ocorre em um estado de vigilância e renúncias constantes contra as ciladas do maligno. Uma chave para estarmos firmes é: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância é muito importante na obediência para nos afastarmos dos gatilhos mentais e precavidamente evitar qualquer situação que nos faça pecar e que nos afaste do propósito de Deus. Já na oração, encontramos na pessoa do Espírito Santo, que é o nosso intercessor e consolador, a força que nos ajuda a permanecer firmes na caminhada com Deus.
Quem anda no Espírito pode vestir a armadura. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Como podemos ver, é mais sério do que se pensa. Ter atitudes contrárias ao Espírito de Deus. Compromete, inclusive, a salvação. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E não podemos dizer que não sabemos o que desagrada e o que agrada a Deus. Esse texto nos dá uma lista das obras da carne e também do fruto do Espírito. O nosso andar no Espírito é um estado de submissão à vontade de Deus como prioridade de subsistência. Porque se amamos a Deus e a Jesus e queremos realmente que o Espírito Santo esteja habitando em nós, buscamos ter o fruto dele em nós. Não se pode ser considerado um cristão sem ter o Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dessa forma, para ter o poder da proteção da armadura de Deus, primeiro precisamos ser dele e andar em espírito e em verdade. O diabo é especialista em fazer algo proibido ou errado parecer atraente. Mas cabe a cada um de nós discernir pelo conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia, e decidir qual a nossa prioridade. O Senhor Jesus nos ensinou a clamar a Deus pedindo ajuda, como na oração do Pai Nosso que diz: E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Mortificar a carne versus fortalecer o Espírito. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É na dependência do Espírito Santo de Deus que mortificamos a nossa carne. Mortificar, do latim mortificare, fazer a morrer. Morrer para a velha natureza pecaminosa e viver em santidade com Deus e para Deus. Como ocorre na decisão de nos batizarmos nas águas, que simboliza a morte da velha criatura com seus modus operandes de vida pecaminosa, para um novo nascimento através de uma vida de compromisso com Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
A prática de uma vida com Deus envolve renúncias na carne, que é diferente de punição física, mas um desejo ardente de mudança por algo que realmente é melhor. Esvaziando-nos de nós mesmos, de tudo que é mal, que provém de desejos egoístas, e buscarmos nos tornar justiça de Deus através de Cristo. No quesito mortificar a carne, a intenção é enfraquecê-la no que diz respeito ao pecado, em prol de fortalecer o Espírito, nos enchendo do Espírito de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Fortalecer-se no Espírito de Deus é alimentar o nosso espírito com práticas espirituais como 1. A prática da leitura da Palavra de Deus. 2. A prática de estar nos cultos da igreja em comunhão com outros irmãos. 3. A prática de louvar e adorar ao Senhor. 4. A prática de armas como jejum e a oração. O jejum e a oração, então, é uma combinação que quebra fortalezas espirituais malignas. Respondeu-lhe Jesus: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Essa passagem foi a resposta de Jesus aos discípulos quando eles questionaram por não conseguirem expulsar os demônios de um jovem que estava possesso e que foi levado pelo Pai até eles. Isso nos ensina a importância da consagração pelo jejum e oração. Assim sendo, entendemos que desafios maiores exigem um preparo espiritual maior. Não pela nossa própria força, mas na força de Deus, do Deus Todo-Poderoso. O jejum nos faz estar sensíveis à voz de Deus e fortalecidos nele. E também é uma prática ensinada pelo Senhor Jesus, que disse: Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Já esse texto nos mostra que o jejum é uma prática que nos aproxima de Deus quando feita pela motivação correta, e ainda produz o resultado de recompensa. Se intencionalmente me dedico a Deus, o meu espírito ficará cada vez mais sujeito à sua vontade e os meus sentidos se abrem para o santo, o que me faz ter discernimento e ter a direção de Deus como guia para a minha vida. Sabemos que o próprio Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, que foi um preparo espiritual para o início do seu ministério. E quando Jesus teve fome, o diabo o tentou justamente em um desejo da carne, para que esse desejo fosse colocado acima do propósito de Deus. Porque o passar por aquele deserto também fazia parte do que estava previsto para Jesus naquele momento. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vemos Jesus nos ensinando o que é estar firme na palavra de Deus e usando-a como arma contra Satanás. E o resultado das tentações do nosso Senhor Jesus no deserto está em Mateus 4. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Esse é o melhor exemplo
de que quando estivermos no nosso limite, no pior deserto da vida, ou mesmo sendo tentados pelo diabo, devemos nos consagrar através do jejum, da oração e orar a palavra em contra-ataque. É decisivo nessa guerra. Confiando que o mesmo Deus que nos prometeu é fiel para cumprir as suas promessas, como aconteceu com Jesus. E eis que chegaram os anjos e o serviram. O que mais alimentamos é o que mais cresce e será decisivo para o desfecho das lutas que enfrentamos. Pode ter um desfecho de frustração, como no caso dos discípulos naquela determinada situação que não conseguiram libertar o jovem do mal, ou sermos vitoriosos como o Senhor Jesus, que estava consagrado e fortalecido na palavra de Deus. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Estamos mostrando que existe uma guerra espiritual em curso, que não estamos vendo com os nossos olhos naturais, mas ela é real. Jesus mesmo passou por várias desde o seu nascimento, a começar quando o rei Herodes, por temer perder o trono pelo nascimento do rei dos judeus, mandou eliminar todos os meninos de 2 anos ou menos, e o alvo era Jesus. Está escrito que Deus dava os livramentos pelo anjo que avisava José em sonho, e este fugia com Maria e Jesus. Vimos Jesus no deserto. Não existia outro ser humano ali com ele, porém Satanás estava lá para tentá-lo, com a finalidade de impedir que o propósito de Deus se cumprisse e que Jesus, por sua vez, fosse derrotado. É sempre assim, o diabo só mira em quem oferece ameaça para ele. Porém, vimos a fidelidade de Deus no amparo através dos anjos, que após Jesus resistir às tentações, serviram a Jesus. Então, tiramos 2 grandes lições desse processo de grandes lutas. A primeira grande lição é: as guerras espirituais são vencidas com a arma e armas certas. Se, por exemplo, Davi tivesse deslumbrado com as vestes do rei Saul, quando o rei insistiu que Davi usasse as vestes de guerra, as suas vestes de guerra, teria perdido o enfrentamento contra o gigante Golias. Davi ainda tentou usar as vestes do rei Saul. Vejamos. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 feixes do ribeiro e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Ora, não se deslumbre com as armas do rei e não se apavore com o tamanho do gigante, ou seja, com homens importantes e as riquezas desse mundo. Porque Deus não precisa de nada disso para alcançar os propósitos dele e nos dar vitória. Davi foi subestimado por todos, mas pela motivação correta, enfrentou e derrotou o guerreiro gigante Golias. Disse Davi: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Um arrogante, personificado em forma de um gigante, que se achou mais importante e maior que Deus e do que seu povo.
Então um rapazinho, pastor, usando apenas uma atiradeira, arremessou uma pedra que atingiu a testa do gigante e o derrubou. Porque Davi não estava firmado em sua própria força, ou na força de homem algum, mas na força de Deus, do Deus vivo e todo-poderoso. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Esse gigante, além de ser um gigante em estatura, ainda usava armadura. Continuou Davi: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará vocês, todos vocês, em nossas mãos. Oh, glória! A segunda grande lição, diante de uma grande luta, é separar as coisas, não entrar em guerra que não nos pertence. E não devemos ter justiça própria, mas estarmos debaixo da direção de Deus e saber que o nosso inimigo é o diabo. Esse ser que está usando pessoas contra nós. Ele fica nas regiões celestiais. Pedro desembanhou a sua própria espada e cortou a orelha de um soldado, quando esse soldado foi prender Jesus. Mas ali Pedro estava agindo na sua própria carne e foi reprovado por Jesus, que curou imediatamente a orelha do soldado. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco, mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? A confusão ocorre porque não costumamos separar as coisas e travamos lutas contra as pessoas, quando na verdade precisamos discernir no Espírito de Deus todas as coisas. O Senhor Jesus nos ensina que fomos chamados a curar, libertar e restaurar. E o mal que está no outro não pode ser árbitro em nosso coração e corromper a essência do amor de Cristo, que Cristo colocou em nós através do seu Espírito. Assim, Jesus nos ensinou que não se retribui mal com mal, porque o mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente de Cristo? O gigante Golias era fisicamente maior e mais forte do que Davi, mas Deus fez o seu pequeno pastor o gigante. E Davi derrubou o gigante e o venceu pelo poder de Deus. Pedro quis se agigantar usando a própria força, sua espada, e cortou a orelha do soldado, mas teve que aprender que essa batalha só seria vencida na cruz. E nós só podemos vencer com outro tipo de arma, a compaixão. E agora vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença em oração e te pedimos discernimento, Senhor, contra as lutas da vida. Grandes são as lutas da vida, pois somente é com a Tua direção e debaixo da Tua potente mão é que conseguiremos vencer. Muitos são os gigantes. Os gigantes vêm de diversas formas,
forma de, muitas vezes, de doença, de pessoas que se levantam contra nós. Muitas são as formas e os gigantes que se levantam contra nós nessa vida. Mas sabemos que a nossa força vem do Senhor e estamos sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pai Santo, nos abençoe e nos livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar o nosso assunto desse tema, as vestes que nos revestem de poder, a armadura de Deus, no próximo programa Notícias do Reino, o de número 112, a fim de nos apropriarmos do poder da armadura de Deus, que é nossa, dos filhos e filhas do Senhor, alistados para servir no exército do Deus vivo, em nome de Jesus. E a Thalita vai deixar uma mensagem aos nossos corações. No momento de maiores desafios, devemos continuar firmes em Deus, pois do Senhor a batalha Ele vai nos dar vitória, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te aguardarem em todos os seus caminhos. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Vamos usar a armadura de Deus, glorificar o seu nome. No próximo programa, continuamos a ficar firmes em Deus e contigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.